Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da quarta divisão do Campeonato Paulista. A última divisão do estadual aqui do estado de São Paulo. Eu chamo de quarta divisão. A Federação Paulista de Futebol chama de Segundona Sub-22. Ela considera a 1, a 2 e a 3 a primeira divisão e a segunda divisão os outros times. E o torcedor geralmente chama de Bezinha. Então por isso que você vai ver vários nomes, mas eu falo sempre quarta divisão, situando que Paulistão é a 1, a 2 é a segunda, a 3 é a terceira e claro, a última divisão é a quarta. Detalhe, são 36 clubes participantes, clubes tradicionais que já foram campeões em várias categorias, que já disputaram o Paulistão, América, Penapolense, 15 de Jaú, Taquaritinga, Paulista, União São João, enfim, tem vários aí, eu vou falando para vocês, Francana, nós vamos debatendo a respeito disso. 36 clubes, divididos em 6 chaves regionalizadas, jogam em turno e retorno dentro das respectivas chaves. Os dois primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, um total de 12, e mais os 4 melhores terceiros colocados, total de 16, se classificam para a segunda fase, as oitavas de final. É assim que é a competição. Terminou neste final de semana a quinta rodada, ou seja, terminou o turno. Faltam mais 5 jogos para cada equipe para a gente já definir. Já temos alguns despontando, vocês vão ver os líderes de cada grupo já estão despontando. E com um detalhe, hein? A tendência é que lá para a terceira rodada, assim, do retorno, a gente já tenha os dois primeiros colocados, porque vocês vão ver que a diferença já começa a ficar um pouquinho mais para os times mais estruturados. Mas antes da gente começar o detalhe, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, hein? Tem vídeos de tudo quanto é divisão do brasileiro, da final da Série A3, tem tudo lá para você. Vamos sempre trocar aquela ideia que a gente faz sempre no Twitter, Luiz Ademar, Luiz Ademar JR, lá no Twitter. Antes de a gente começar com a rodada especificamente desse final de semana, eu quero passar uns noticiários para vocês. Ao longo da semana, o Guarulhos mandou embora o técnico Roberto Martins, porque está mal colocado. Vai ter que fazer uma brilhante retorno se quiser se classificar. Acho difícil. A Santa Cruzense foi punida pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, por 20 mil reais, uma multa de 20 mil reais por atos racistas e homofóbicos em músicas e tal, na última partida lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E o Fernandópolis, que tomou aquela chacoalhada de 6-1 do Catanduva, demitiu o técnico Danilo Fiuza e contratou o Robertão. Será que dá? Eu acho que não vai dar não, o Fernandópolis está muito mal na competição. Mas vamos lá, vamos começar então com o grupo 1, onde o Catanduva está dando uma disparadinha aí na liderança. O Penapolense roubou a vice-liderança da Inter de Bebedouro. Vamos para os resultados? Em São José do Rio Preto, tivemos América 0, Catanduva 1. O líder Catanduva vencendo mais uma, e fora de casa, gol do Thiaguinho. Andradina perdeu lá em Andradina do Penapolense por 1-0, gol do Geilson. E Fernandópolis e Inter de Bebedouro empataram 0-0. Por isso que o Penapolense passou. Então essa chave você tem Catanduva, continua líder com 13, já abrindo 5 pontos da terceira colocada, que é a Inter de Bebedouro agora. O Penapolense venceu, foi a 10, já é o vice-líder, está na zona de classificação, e colocou a Inter para brigar entre os melhores terceiros com 8. Esses 3 aí são os que estão despontando um pouco mais. Ainda está muito próximo o Andradina com 6, já o América com 3 e o Fernandópolis com 2, estão dando sinais que mesmo tendo 5 jogos no retorno, não tem time para brigar, aparentemente. Vamos para os resultados do grupo 2. No grupo 2, Acisense 1, Santa Cruzense 0. Oswaldo Cruz mandou seu jogo para a cidade de Birigui, lá onde o campo do Bandeirante, que disputa a Série A3, e tomou uma traulitada de 3-0 do Grêmio Prudente. A situação ficou tão insustentável que a diretoria lá em Birigui mesmo mandou embora o técnico Carlinhos Alves. Foi demitido. Será que a culpa é só dele? Mas dá para brigar. E no outro jogo, Itararé 0, Vossen 0. Esse grupo é curioso porque nós vamos ter um jogo que foi o Vossen e o Oswaldo Cruz, que não aconteceu na rodada passada, que o TJD vai avaliar ainda. Se ele der WO, porque não tinha no campo do Vossen ambulância. Então o jogo foi adiado. Se o TJD entender que é uma responsabilidade do Vossen, ele vai acabar dando os 3 pontos para o Oswaldo Cruz, e aí muda a situação. O Oswaldo Cruz vai entrar na zona de classificação. Mas do jeito que está, por enquanto, Grêmio Prudente 11, Vossen 7,
segundo colocado. Itararé 7 também, briga boa. Oswaldo Cruz 5. Mas se ganhar esses 3 pontos, ele ultrapassa todo mundo, passa a ser o segundo colocado. Aí que tá o detalhe, hein? Então isso aí a gente tem que ficar de antena ligada. E o Assisense com 2 e o Santa Cruzense com 1 dão sinais também que vieram a passeio na competição, que não devem brigar por nada. Vamos para o grupo 3, que tem uma briga interessante pela liderança. Na rodada passada, o Kiziljaú roubou a liderança do Taquaritinga. Nessa rodada, eles se enfrentaram em Taquaritinga. E o Taquaritinga fez 2-0. Fez 2-0, recuperou a liderança e colocou o 15 na segunda colocação. Mas essa briga tá boa. Francana 0, Grêmio São Carlense 0, São Carlos 2, Batatais 2. Então veja que o Batatais fez o primeiro pontinho na competição depois de 15 pontos disputados, 5 rodadas, fez seu primeiro pontinho. Taquaritinga recuperou a liderança com 12 pontos e o 15, com a derrota, foi para a segunda colocação outra vez com 10. Mas veja que briga boa, 12-10. Essa briga promete, 2 times que vieram forte para a competição, hein? 2 candidatos. São Carlense vem ali atrás com 7, brigando para estar entre os melhores terceiros colocados. Francana também com essa possibilidade tem 6. São Carlos também com essa possibilidade tem 5. E o Batatais, que fez seu primeiro pontinho, veio a passeio. Não tem time para brigar aí, né? Nesse grupo 3, não. Vamos pro grupo 4. Eu coloquei todos os detalhezinhos aqui do grupo 4, porque esse grupo 4 também é disputado entre Itapirense e Rio Branco de Americana. Rio Branco é outro time que já disputou o Paulistão, né? Itapirense empatou em casa com o Paulista de Jundiaí 0-0. O Amparo, jogando em casa, gol do Laurinho, fez 1-0 em cima do Independente de Limeira. E União São João, que só tem um pontinho na competição, perdeu lá em Araras para o Rio Branco por 2-1. Detalhe, Itapirense empatando, continua líder, 11 pontos, mas o Rio Branco, que venceu, continua vice-líder, mas agora com 10. Olha a briga boa aí, hein? A briga boa aí. Promete essa briga. Quem também pode entrar nessa briga é o terceiro colocado, que está brigando pelos melhores terceiros, que tem 8 pontos o Amparo, mas está muito próximo dos dois, uma rodada. Então está muito na briga. Ainda sonham, né? Independente e Paulista com 5. E o União São João, que está voltando esse ano ao futebol profissional, ficou licenciado, parado há muito tempo. Está com molecada, está fazendo um trabalho ainda mais na base. Daqui a pouco chega também um time forte no profissional. Mas esse ano é mais um ano de reencontro com a sua torcida e tudo. Um pontinho só, veio só para fazer figura, o que é legal. Está voltando ao futebol profissional, eu gosto muito disso. Vamos para o grupo 5, que tem uma briga interessante em 3 clubes. 3 clubes com o Flamengo de Guarulhos assumindo a liderança pela primeira vez. Os resultados. Atlético de Mogi, que não ganha de ninguém, né? Não tem ponto. É o Ibis aqui de São Paulo. 1. Flamengo de Guarulhos 2. Deu uma suadinha para ganhar do Lanterna, hein? Gols do Pablo e do Ronald pro Flamengo e o Juan marcou para o Atlético de Mogi. O Guarulhos empatou com o Mantiqueira 1-1. O Guarulhos também, mesmo trocando de treinador, empatou em casa com o Mantiqueira. Joseense 1, gol do Danilo Alemão, União de Mogi 0. Olha como está disputado. O Flamengo assumiu a liderança do Mantiqueira. Como o Mantiqueira empatou com o Guarulhos, ele ficou na segunda colocação com 10. O Flamengo ganhou, foi primeiro com 11. 11-10. O terceiro é o Joseense, que ganhou do União de Mogi e tem 9. 11-10-9. Percebem? Uma rodada muda tudo. Mas os 3 estão pontuando ali. O União de Mogi tem 7. Ele está uma rodada do Mantiqueira, que é o segundo, e do Joseense, que é o terceiro, também está na briga. O Guarulhos com 5, você vai disputar ainda 5 jogos, 15 pontos, tem condições, mas vai ter que fazer uma campanha brilhante. Enquanto o Atlético de Mogi é o famoso galinha morta, não tem nenhum ponto, vem só a passeio, mais de 50 jogos sem vencer, vários anos, enfim, que pena, que pena. Cidade de Mogi das Cruzes aqui próximo de São Paulo, tudo, da capital, né? Enfim, lamentavelmente. Já outra briga boa, e que trocando aí primeira colocação, segunda, terceira e tal, entre 3 clubes, Mauá, Mauaense e o SK Brasil, que é aqui do Santana do Parnaíba, pertinho de Barueri ali. Vamos para os resultados. O SK Brasil em casa perdeu do Mauá por 1-0, gol do Henrique. O Jabaquara em Santos, o Jabaquara também veio mal esse ano, hein? Jabaquara em Santos perdeu do Colorado Caieiras por 2-0. E o Mauaense, com gol do Robson, fez 1-0 em cima do Ecos. O Mauá assumiu a liderança, ele estava liderando ali, quer dizer, ele manteve a liderança, né?
11 pontos, o Mauá 11 pontos. Quem assumiu a vice-liderança foi o Mauaense com 8. Mauá 11, Mauaense 8. E o SCA com a derrota foi para 7. Os mesmos 7 do Colorado Caieiras. Olha que briga boa. Olha que briga boa. Jabaquara tem 5, aquela coisa do Guarulhos que eu falei no grupo 5, estou falando para o Jabaquara no grupo 6. Vai ter que fazer um retorno brilhante para poder entrar na briga. Não deu sinais no primeiro tempo, nem o Guarulhos, no primeiro turno, nem o Guarulhos, nem o Jabaquara que tem condições, mas de repente conseguem se recuperar. E o Ecos com um pontinho veio só para figurar e claro, infelizmente, quem perder ponto para o Ecos vai se complicar na competição. Semana que vem, final de semana que vem, sábado e domingo, tem a primeira rodada do retorno, a sexta das 10 rodadas dessa primeira fase, e eu venho com todos os detalhes, as classificações, as situações, tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos e até a semana que vem.